Gálatas capítulo 5, versículo 16. Só quem está vivo diga glória a Deus. Aleluia. Não faço isso para mexer com o teu emocional, te faço isso para te despertar. Amém? Culto de doutrina também é culto de adoração. O Senhor nos trouxe aqui para adorar também o seu nome. Epístola do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, ou a região, podemos dizer assim, porque não era uma igreja específica, era apenas uma igreja que estava em uma região da Galácia. Não é galáxia, viu? É Galácia. Para você não entender errado e achar que esse culto foi fora da terra. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Deus eterno, Pai querido e amado, em nome de Jesus, aqui está uma palavra, Senhor, dos altos céus, que foi inspirada pelo Teu Espírito ao apóstolo Paulo, Senhor, não somente para a igreja da Galácia, mas também, Senhor, a toda a igreja universal. Pai querido e amado, em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite ministre aos nossos corações pelo Teu Espírito, por esta palavra, nos alimente, Senhor, e o que for trazido neste altar, Senhor, que seja da Tua parte, que seja por inspiração divina, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, é o que nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Não o que queremos, mas o que o Senhor já tem preparado nesse banquete espiritual, Senhor, para cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O tema da mensagem é carne versus espírito. Uma guerra interior. Carne versus espírito. Uma guerra que ela está sendo, que ela é e que ela será no interior humano. Amém? Se existe um homem que conhece acerca de uma guerra interior, esse homem se chama Paulo. Esse homem, diversas vezes em passagens da Bíblia, nós vemos ele vivenciando uma batalha espiritual dentro dele mesmo. Temos diversas passagens que nós vemos ele expressando, pela palavra de Deus, esta milícia que há dentro do ser humano, a luta da carne contra o espírito. E deixa eu te falar uma grande verdade aqui,
que nesta luta da carne contra o espírito, vencerá quem melhor for alimentado. Eu vou repetir de novo, que tem pouca pessoa que entendeu. Nesta guerra da carne contra o espírito, vai sobressair, vencer, sair vitorioso quem mais for alimentado. Amém? Se a tua carne for mais alimentada, tenha certeza, o espírito vai perder. Mas se é o espírito que está sendo alimentado, o espírito vai sobressair vitorioso, porque está sendo mais alimentado. Isso é um pensamento. Paulo, quando escreve essa carta à igreja que está na Galácia, aos irmãos que estão nessa região, é porque da Judéia havia alguns judaizantes que haviam se deslocado dessa região para a Galácia para pregar um evangelho que Paulo não estava ensinando. Isso ele teve dificuldade também na igreja de Colosso. Paulo teve dificuldade na igreja de Corinto. E diversas igrejas Paulo advertiu acerca dos judaizantes. Mas a carta escrita aos Gálatas é a carta que Paulo mais frisa este combate contra esses falsos mestres, contra os judaizantes. Quem eram os judaizantes, pastor? Judaizantes eram, podemos dizer assim, judeus convertidos ao cristianismo, porém, que pregavam que para ser salvo deveria guardar a lei de Moisés. Então Paulo estava falando para eles que isto é decair da graça, porque pela lei de Moisés ninguém poderia ser justificado, porque quem vivesse pela lei está debaixo do pecado. Paulo diz que não conheceu o pecado senão pela lei. Lógico, a lei é santa, é pura para os puros, mas ninguém conseguiu guardar toda a lei. E quanto mais alguém conhece da lei, mais vê que ele é pecador. É por isso que nós necessitamos da graça de Deus. E aqui pelo menos eu posso ver nessa epístola aos Gálatas que as três principais mensagens que os judaizantes pregavam à igreja dos gentios e ensinavam aos cristãos convertidos a Deus, principalmente os cristãos gentios, que eles deveriam guardar primeiro, mesmo aceitando a Jesus, sendo cristão, eles pregavam e ensinavam que eles deveriam praticar e guardar a circuncisão. Talvez alguns não saibam o que é a circuncisão. Circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão antes da lei, que todo primogênito, todo macho da casa deveria circuncidar-se ao 8º dia de nascido. Para quem não sabe, é a operação da fimose. Para quem não entende, é mais ou menos isso. Ou seja, é uma aliança que o homem tinha com Deus. Todo macho tinha que circuncidar. Isso é uma aliança com Deus. Todo judeu tinha que fazer isso. A segunda maior doutrina que era ensinada pelos judaizantes é que eles deveriam guardar as festas do calendário sagrado, ou seja, a festa de dias, de meses, de anos. Eram as festas judaicas. Então eles pregavam e diziam que eles tinham que guardar todas estas festas judaicas. A terceira maior doutrina, ou pilar dessa doutrina que os judaizantes ensinavam, era que os cristãos deveriam também observar
fazer a observância da dieta religiosa que Deus determinou por intermédio de Moisés aos judeus, a Israel. Determinar o que eles poderiam comer ou o que não poderiam comer. Então isso estava sendo ensinado à igreja. Quem está entendendo, diga amém. Quem já foi circuncidado aqui, levanta a mão. Só eu, Renário, Davi, Moncício, Fabrício. Quem aceitou Jesus aqui pela fé? Você foi circuncidado pela fé. Amém? Não aquela circuncisão feita por uma faca, por uma lâmina amolada na carne. Não, essa circuncisão foi feita por intermédio da fé. Nós também não guardamos esse negócio de dias, de meses, de anos. Temos sim algumas datas comemorativas que guardamos, tudo bem. E é importante, um exemplo, uma festa cristã, judaica cristã, a Páscoa. É uma festa judaica cristã, porque a Páscoa representa a saída, a libertação do povo do Egito e também a saída do cristianismo, do cristão, da vida pecaminosa, das garras de Satanás para o reino de Cristo. A libertação pelo sangue de Jesus. Bom, mas os judaizantes guardavam muitas festas, os judeus guardavam muitas festas, de dias, de meses, de anos, e queriam impor isso ao cristianismo, a guardar o sábado, por exemplo. Pastor, mas o sábado não faz parte dos 10 mandamentos? Você está aberto a tua Bíblia aí, tá? Sim ou não? Quem é que guarda o sábado aqui? Levanta a mão. Eu, irmão Cícero, quem mais? A irmã Zulene, só? Você vai entender que você guarda o sábado. Isso aqui é Bíblia. Quem gosta de Bíblia aqui, levanta a mão. Pois leia a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 14, você vai ver que você guarda o sábado. Não da maneira que os judeus guardam, mas dessa forma aqui. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Versículo 14 do capítulo 5, Paulo diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amará o teu próximo como a ti mesmo. Quem guarda o sábado agora? Aleluia. Então você ama o próximo, sim ou não? Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você está guardando toda a lei de Deus. Todos os 613 mandamentos que está inserida na lei de Deus. Leis e mandamentos. Você está entendendo, irmão? Isto é graça. Isto é graça. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Alguma vez o teu filho te respondeu, te causou uma ira, sim ou não? Seja sincero. Mas quem levou ele a algum juiz para ver se dava um jeito? Ninguém, né? Mas lá na antiga aliança, quando o filho era rebelde, você sabe o que era feito? Levava-se uma vez, duas, três tentativas. Quando esse filho não se convertia e continuava dando trabalho, ele tinha que ser levado à morte. Sério, isso é a lei. Se alguém fosse pego adulterando, era apedrejado. Isso é a lei. Só que aí vem Jesus com a graça, e a graça não aboliu a lei. A graça cumpriu a lei por intermédio de Cristo. Vem Jesus e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. Na adúltera lá de João capítulo 8. Ninguém atirou a pedra. Você sabe por quê? Porque os que apedrejavam também eram cometidos de pecados. É isso que é a graça, que nós, sem a graça de Deus, estamos decaídos pela nossa natureza adâmica. É isso que Paulo está ensinando à igreja da Galácia, que nós não vivemos pela lei, porque é impossível nós sermos justificados por ela, mas é pelo sangue de Jesus, é pelo Cristo da cruz. Bendito seja o nome do Senhor.
Paulo está dizendo aqui, versículo 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis, ou não satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejos da carne. Por que que Paulo estava dizendo porém? Digo porém, porque se você voltar ao versículo anterior, o versículo 15, Paulo está dizendo assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Paulo está falando aqui de um canibalismo cristão. Isso de uma forma metafórica, para depois você dizer que havia gente comendo gente aqui. Não é isso. É numa forma metafórica. Um canibalismo em uma forma metafórica. Por que que eles devoravam uns aos outros? Porque os ensinamentos eram confrontadores. Alguém que aceitava Jesus, se convertia a Cristo, vinha o judaizante e dizia: você já circuncidou-se? Ele disse: não, pois você está no inferno. Você guarda a festa das luas? Não, está no inferno. Então eles condenavam isso, ia devorando a fé uns dos outros. Paulo diz assim: há uma maneira de nós não sermos devorados, e esta maneira é andando em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Ou seja, não satisfazer os desejos carnais. Vou fazer outra pergunta aqui, porque é nesse momento que a gente pega um bocado de gente. Quem é que tem desejo carnal aqui? Quem é que não sente vontade de pegar assim 1 quilo de picanha, cortar no meio, salgar e beber com 2 Coca-Cola? Quem é? Isso é um desejo carnal, irmão. E eu vou provar isso pela Bíblia. Só que Paulo está nos aconselhando a não cumprir os desejos carnais. Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, e é verdade. Então Paulo está dizendo aqui que só há uma maneira de nós não sermos engoldados pelos desejos carnais, pelas concupiscências, quando nós andamos em espírito. Não é errado comer a carne, errado é ser um glutão. É isso que eu vou mostrar na palavra de Deus. E deixa eu te falar uma grande verdade: tem gente que vai perder a salvação por pouca coisa. Isso é uma grande verdade. Sério, pastor? Sim. Isso são obras da carne, eu vou provar. Porque Paulo está falando aqui que para nós não cumprir os desejos carnais, nós devemos andar em espírito. O que é andar em espírito, pastor? É fazer a vontade do Espírito, é ser guiado pelo Espírito, é andar em santidade no Espírito, na luz do Espírito e na força do Espírito. Se nós andamos em Espírito, somos guiados por Ele. Se nós andamos na concupiscência da carne, estamos longe de agradar o Espírito. Você já leu que esse Espírito aqui está com letra maiúscula? E todas as vezes que o Espírito aqui estiver com letra maiúscula, se trata do Espírito de Deus. Temos que andar na vontade do Espírito Santo. Quem nunca sentiu aqui uma cobrança do Espírito Santo em estar em um lugar errado, em falar algo errado, ou falar uma mentira, ou estar em um lugar que Deus não quer que você esteja, e o Espírito Santo fica te incomodando, dizendo: ei rapaz, isso aqui não é lugar para você. Ei moça, isso aqui não é lugar para você. Ei minha filha, não é essa forma que deve se vestir. Ei meu filho, não é esse linguajar que você deve ter. Quem nunca sentiu essa cobrança do Espírito Santo, irmão? Nós sentimos isso. Não é com medo do pastor da igreja, é o Espírito Santo que habita em nós. Nós fomos selados pelo Espírito de Deus para o dia da redenção, e Ele nos cobra. É o amigo que está conosco todos os dias e que não nos abandona. Aleluia. Uma vez eu estava no meio de uma feira, é como aquele ditado: mais liso do que mussu.
Eu estava com 20 reais. Nessa época 20 reais era como se hoje fosse 80 reais. Eu cheguei no meio da feira, fui lá e comprei uma toalha. E aí eu dei o dinheiro. Quando eu pego o dinheiro, o troco no meio da feira, quando eu chego lá no meio da feira que eu vou contar o dinheiro, estava o mesmo dinheiro, só que trocado. E a toalha, eu disse: ô glória, ganhei uma toalha e ainda estou com o mesmo dinheiro. Na hora o Espírito Santo: vai querer o que não é teu? Volta lá e vai deixar. Você sabe o que é isso, irmão? É cobrança. Porque de imediato a nossa mente humana não raciocina que aquilo ali é errado. Nós temos o prazer de se beneficiar com aquilo ali, mas de imediato o Espírito Santo vem dizer: isso aí é errado. Tu está levando o que não é teu, alguém se enganou, volta lá. Volta lá e devolve, porque não é teu. Cheguei lá na banca, eu disse: o senhor me passou o troco errado. Perdi minha pizza, mas fui. Está aqui, eu quero o que é meu. O homem ficou olhando para minha cara assim, mas também não falou nada. Não disse nem muito obrigado. Eu disse: tudo bem, eu fiz minha parte que Deus mandou eu fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo, irmão, ele está dentro de nós. A minha carne estava cobiçando por outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus queria outra coisa. Versículo 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Louvado seja o nome do Senhor. Parece, irmão, que nós vivemos uma bipolaridade cristã dentro de nós. Como assim, pastor? Uma hora nós estamos mais santos do que Moisés, mas tem hora que parece que tem um diabinho no nosso ouvido, não é verdade? Não seja sincero. Crente tem que ser mentiroso não, tem que falar a verdade. Parece como aquele desenho que fica o diabinho do lado do ombro e o anjo do outro lado dizendo: vai lá, faz isso. E o anjo diz: não, tu é crente. É exatamente isso que Paulo está ensinando à igreja. Dentro de nós há uma milícia, há uma guerra da carne contra o Espírito. E você sabe por que que nós vivemos essa guerra? Porque nós vivemos, nós somos, fazemos parte de uma geração e vivemos em um mundo decaído. Somos uma geração que precisa do Espírito Santo, precisa de Deus. A nossa natureza é pecaminosa, irmão. A carne é da terra, foi feito do pó da terra. A nossa natureza é adâmica. Não esqueça isso, a tua carne te trai todo dia. É por isso que devemos todos os dias estar andando no Espírito, vivenciando no Espírito. Pastor, isso é muito difícil, andar no Espírito. É não. Quem mais você alimenta que vai sobressair? Vencedor. Aleluia. Nos dias de cansaço, a tua carne diz assim: vai para a igreja hoje não. Nos dias de luta, de batalha, a tua carne diz assim: arma a rede na área e fica se balançando, deixa do outro, vai ter culto na próxima semana. A tua carne diz isso, mas o teu espírito diz: vai, porque lá eu vou falar contigo, lá eu vou lançar uma palavra profética para ti, lá eu vou te restaurar, lá eu vou te curar, lá eu vou te avivar. É essa guerra que há dentro de nós, irmão. Aleluia. Paulo está dizendo que um se opõe ao outro, para que não faça o que quereis, para que não façais o que quereis. Abra um texto, eu acho interessante, porque Paulo é um homem que muito tem relatos acerca dessa guerra. Romanos capítulo 7, abre comigo aí, por favor. Romanos 7,14.
Romanos 7,14 fala de uma luta da carne contra o espírito. Paulo vai dizer assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Quem está falando isso aqui, irmão? Quem é que está dizendo que é carnal? Paulo. Eu sou carnal, vendido sob o pecado, sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Isso é Paulo falando, irmão. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Vou já explicar isso aqui, porque tem gente que pega esse texto assim: foi eu não, pastor, foi o pecado que habita em mim. Presta atenção. Eu vou provar que o caminho não é por aí não. Viu? Continuando. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha que batalha que Paulo está falando aqui, irmão. Isso é forte demais. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas o versículo 25 diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Você está entendendo, irmão, que o negócio aqui é forte? Que tem coisa que a gente não quer fazer, mas a gente acaba cometendo. E às vezes o bem que é para ser feito, nós não fazemos, fazemos o mal. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, irmão, ela precisa todos os dias ser moldada pelo Espírito de Deus. Pastor, e como isso pode acontecer? Está lá na doutrina da regeneração, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura, não anda cumprindo os desejos carnais, anda no Espírito. Aleluia. Volta lá para Gálatas de novo. Versículo 18, Paulo está dizendo: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É o que Paulo estava ensinando a eles. Olha, se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, não é para viver sobre a lei. Aí Paulo vai falar das obras da carne a partir do versículo 19. Eu quero frisar um pouco aqui e falar aqui de pelo menos, louvado seja o nome do Senhor, de pelo menos de 4 categorias das obras da carne aqui existe nesse texto. A partir do versículo de número 19. Lê comigo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Esses 3 primeiros pecados aqui, ele está, louvado seja o nome do Senhor, eu posso dizer assim, como a primeira categoria de natureza sexual. Se você vê a Bíblia Sagrada, os pecados que os homens mais caíram foi nos pecados sexuais. Hoje o maior pecado que existe na terra são os pecados sexuais. Vocês sabiam disso?
São os pecados sexuais, são os primeiros que as pessoas tropeçam. Isso é culpa de quê, irmão? Da natureza decaída. Amém? Da natureza decaída. Olha os 3 primeiros, Paulo frisa aqui. São manifestos, quais são? Prostituição, impureza e lascívia. Eu posso dizer que a natureza, né, esta natureza de pecado sexual, eu posso dizer que ela está no topo da lista dos pecados da humanidade. Porque tudo foi regido desde o começo com orgias imorais. Quando Paulo está escrevendo essa carta, Paulo, ele contemplou muitas vezes, muitos cultos regidos por pecados sexuais. Eu já falei aqui outras vezes, por exemplo, o culto à deusa Diana era regido com orgias, com bebedeiras, e as sacerdotisas, tanto da deusa Diana, que em outras regiões é a mesma deusa Afrodite, conhecida como a deusa do amor, esses deuses gregos, que ensinam nossos filhos muitas vezes no colégio, deuses que não existem. Os cultos a estes deuses eram regados com orgias sexuais ilícitas. O culto era feito dessa maneira. Era a forma de cultuar essas deusas, esses deuses. Quem já ouviu falar em um deus chamado Baco? É um deus da mitologia grega também, que é o deus chamado Deus do vinho. Quando se cultuava esse Deus também era com bebedeiras e com danças, com música e com muita orgia sexual. Ele é o Deus da promiscuidade e da bebedice. Então esses deuses gregos, Paulo contemplou muito esses cultos. E é o primeiro pecado que ele vai frisar aqui, é de natureza sexual. Ele vai falar da prostituição, da impureza, da lascívia. Pecado de origem sexual. Que nós, como cristãos, temos que entender que isso são obras da carne. O sexo foi feito por Deus, dado ao homem para ser feito da maneira correta, não da maneira errada. As igrejas têm que pregar, os ministros têm que ensinar, os pais têm que ensinar os filhos, porque o mundo ensina de outra forma. A forma errada de fazer para eles é a certa, mas a palavra de Deus condena a forma errada. E diz que a obra da carne leva ao inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 20. Ele vai dizer: idolatrias, feitiçarias. Esses 2 pecados aqui está como pecados de natureza religiosa. Porque a idolatria e a feitiçaria, ela sempre foi envolvida a um pilar religioso. E o que é a idolatria? Nós sabemos o que é a idolatria. É a adoração a outro ser que não é o verdadeiro Deus. Isso é idolatria. Amém? Idolatria é todo tipo de culto, de adoração feita a outro Deus. E a feitiçaria sempre foi envolvida com a idolatria. Paulo contemplou muito isso. Hoje está sendo tão normal ser um feiticeiro. Às vezes a pessoa é explícito, tudo bem, não julgo aqui religião de ninguém, cada um segue o que quer. Mas eu fico com a Bíblia que diz que é obra da carne. E deixa eu falar que feitiçaria não é só quem está lá em um centro, sei lá, algo que está fazendo mal contra si mesmo e contra outra pessoa, não. Você sabia que há misturas de química para produzir a droga, isso é uma feitiçaria também? É feitiçaria, irmão. Paulo viu muitos pelos feiticeiros, porque os feiticeiros eles trabalhavam com misturas de elementos, de ervas, para trazer, colocar pessoas em êxtase. Isso é feitiçaria. E tudo isso é envolvido ao paganismo, é envolvido ao ocultismo e a religião. Amém? E a religião. Mas a palavra de Deus está dizendo que é obra da carne.
Eu cresci muitas vezes em um ambiente que nas festas juninas ensinavam que tinha que enfiar a faca na bananeira, pular a fogueira, fazer simpatia para descobrir a pessoa amada. Isso é feitiçaria. Amém? Olhar a borra do café, isso é feitiçaria. Tudo isso é envolvimento, irmão, com o ocultismo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Só que aqui está o outro pilar, ou a outra natureza, eu posso dizer assim, no mesmo versículo 20, que diz assim: além da idolatria e feitiçaria que está na natureza religiosa, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias. Aí pula para o versículo 21, invejas e homicídios. Isso aqui está na área da natureza interpessoal, ou de relacionamentos. Isso também é obra da carne. Amém? Isso aqui também é obra da carne. Por quê? Porque inimizades é obra da carne. A pessoa ter inimizade com alguém, isso é obra da carne. Ninguém pode escolher quem vai amar, não. Nós cristãos não podemos ter inimizades. Não podemos fazer amizade com o mundo, mas inimizade com as pessoas não. Amém? Porque quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de quem? De Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer: inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia. Isso tudo está lá relacionado a invejas, homicídio. Está tudo relacionado à natureza de relacionamentos. E se pensa no negócio sério, é você relacionar-se com muitas pessoas. E às vezes o problema está dentro da igreja. Paulo teve problema dentro da igreja. Nem na igreja, nem todo mundo é amigo de todo mundo. Nem todo mundo cumprimenta todo mundo. Nem todo mundo pode bater no seu ombro e dizer assim: pode contar comigo na oração. Às vezes dentro da igreja existe inimizade, porfia, emulações, invejas. Você sabia disso? Dentro da igreja existe isso. Invejas. Tem gente que tem inveja do teu sorriso. Porque quando vê você sorrindo, está dizendo assim: ah, está bem cheio de dinheiro. Mas pergunta se é ele que paga a tua conta. Não é verdade? Tem gente que tem inveja da tua família, tem inveja do teu sorriso, tem inveja da pessoa que você é, do dom que Deus te deu. Tem gente assim dentro da igreja, irmão. E isso é o quê? Obra da carne. Puxa vida, eu estou com uma inveja tão grande daquele irmão. Ah, se eu fosse ele. Mas seria bom que pegasse primeiro os nossos problemas, para saber se eles queriam ser nós. Não é verdade? Porque olhar para as bênçãos que o irmão tem, dizer querer ser ele, ou invejar o que ele tem, o que ele é bom. Mas ninguém quer os problemas, o pacote todo. Não é verdade? Então isso também são obras da carne. Paulo está dizendo, isto são obras da carne. O quarto pilar aqui, que eu posso dizer aqui, ou a quarta categoria, está também no versículo de número 21, que são as bebedices e glutonarias. E esta aqui está, eu posso dizer assim, que está numa categoria de falta de domínio próprio. Você sabia? Domínio próprio. Tem gente assim, eu pelo menos quando eu era do mundo, eu dizia assim: eu vou tomar só uma para lavar. Quem nunca fez isso aqui, que já foi papudim, né? Vou tomar só uma para lavar aqui. Lavar o quê? Até hoje eu não entendo o que era para lavar. Mas eu fazia isso. Passava o dia todo, chegava de noite, bêbado, quando não de madrugada. Porque eu não tinha domínio próprio. Quem me dominava era um espírito do vício. Amém? Então a bebedice é uma obra da carne.
Tem gente que tem um apetite desordenado. Por quê? Porque está sendo guiado pela carne. Mas fala também da glutonaria. Aqui vai para os irmãos que comem muito. Irmãos, é sério, a gente pode perder o céu por causa disso. Vê aqui, ó, que Paulo fala depois da glutonaria: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas já estão no céu. É assim? Não herdarão o reino dos céus. Glutonaria leva à condenação, irmão. Você pode ser o crente mais fervoroso na igreja, mas se você não se controla diante de um prato de comida. Eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo, que ele comia os pratos de todo mundo. Eu ficava olhando e observando se o estômago dele começava na perna, porque ele comia uns 5 pratos de comida. Eu conheci um homem, eu trabalhei também em uma empresa, que a bandeja lá era quase do tamanho da tampa desse púlpito. E toda bandeja de firma tem uns quadradozinhos para você colocar um pouco de feijão, arroz, macarrão, carne. Você sabe o que ele fazia? Porque era self-service. Então ele colocava a bandeja por cima. Então aqueles quadrados já sumia. E era uma montanha. O apelido dele lá era Apiguana. O apelido lá dele era Apiguana, porque ele era fino nas pernas e grosso do meio para cima. Então era uma montanha, sem hipocrisia, não era uma montanha tão grande que quando eu olhava aquilo ali eu dizia: meu Deus, para onde é que vai se comer? Ele comia, lambia os beiços e ainda repetia. Isso é glutonaria, é obra da carne. E nós podemos ser condenados se nós não tivermos domínio próprio. Mas pastor, eu não consigo, pastor. Então você não tem o Espírito Santo. Porque comer bem não é comer muito, é comer certo. Amém? Comer bem é comer certo. Comer desordenado é glutonaria. E pensa num pecado que sempre a gente comete quando é Natal, Ano Novo, né? Quando passa e nós vem para a igreja e diz: Jesus, me desculpa, mas é porque o churrasco estava tão bom, o churrasqueiro ainda era o Daniel. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, irmão. Vocês sabiam disso? Isso são obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor. E isso leva à condenação. É Paulo que está dizendo: os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. E deixa eu falar, bebedice também não quer dizer que é só cachaça, não. Amém? Não é só cachaça, não. 5 refrigerantes, todos 5 em cima da mesa. Se colocar um bacurim assado em cima ele come todinho, ainda lambe o osso do pé do bacurim. Isso é glutonaria, irmão. São obras da carne. Você pode estar até sorrindo disso, mas alguém pode ser condenado por conta disso. Porque nós seremos julgados por essas obras. São obras da carne. E quem está satisfazendo a concupiscência da carne não está andando no Espírito. Não está andando no Espírito. Amém? Eu tenho certeza que se alguém passar uma noitada comendo churrasco, bebendo Coca-Cola no mesmo dia ou a mesma noite alguém diz assim: vamos ali que tem uma pessoa endemoniada, você vai tremer na base. Vai ou não vai? Passou o dia na carne. Irmãos, e Deus é tão maravilhoso que às vezes Deus, Ele nos dá umas coisas que a gente não entende. Certa vez o Senhor falou comigo: faz um jejum de 3 dias. Mas pensa, 3 dias difícil, porque todos os 3 dias parece que era o inimigo que enviava assim, sabe, as pessoas nem perguntavam, já chegava com a merenda pronta assim. Trouxe aqui uma tapioquinha com queijo, cafezinho, chega a cheirar. Eu digo: oh meu Deus.
Mas eu dizia, não quero não, já tomei café, não tô afim. Disfarçava para não comer, porque era um propósito, mas eu não sabia o propósito. Mas quando passava o propósito, com os dias, aí o Senhor me mostrava para que era. Alguém me chamava e dizia, vamos ali fazer oração por alguém. Quando chegava lá, o negócio era estreito. Então, a gente devemos, irmão, quem é guiado pelo Espírito, anda no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao fruto do Espírito, amém? Versículo 22. Que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Paulo fala no versículo de número 23, contra estas coisas não há lei. Não é os frutos do Espírito, é o fruto. Quem tem o fruto do Espírito tem tudo isso. Pastor, eu sou bondoso, mas eu não sou longânimo. Pisou no meu pé, eu já desço logo a tapa no pé do vidro. Eu sou crente, pastor, mas a mão não se converteu. Não, você não anda no Espírito, você é um carnal puro. Amém? Versículo 24, Paulo diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Então quem é de Cristo já está crucificado, irmão. E alguém crucificado, ele não pode fazer nada, porque ele está crucificado. Olha aí Gálatas capítulo 2, versículo 20. O que que Paulo fala? Volta aí um pouquinho. Já estou encerrando. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Então Paulo estava dizendo assim: agora eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo está vivendo em mim, eu faço a vontade de Cristo. Amém? Você sabe por que a tua carne deseja os desejos carnais, as concupiscências? Porque somos da natureza adâmica, da natureza pecaminosa, desde Adão. Quando eu falei aqui, o primeiro pilar, que foi de natureza sexual, a gente viu que a primeira coisa, foi o primeiro pecado pelo qual eles foram tentados. E eu provo isso, você sabe por quê? Porque quando eles pecaram, olharam um para o outro e notaram que estavam nus. Mas eles viviam nu no paraíso. Mas quando o pecado veio, e olharam um para o outro, tiveram vergonha um do outro e cobriram-se com folha de figo. E por que Deus os cobriu? Matou o animal e cobriu o corpo dele. Porque Deus sabia que esse pecado seria o maior na humanidade. Mas agora os homens de hoje, as mulheres de hoje, estão fazendo o contrário que Deus está fazendo. Porque Deus cobriu a nudez de Adão e Eva, só que a humanidade hoje agora está descobrindo o que Deus cobriu. Porque andar com um short curto agora é bonito. Porque andar com um fio dental lá é bonito. Mostrar, expor a nudez é lascívia. É impureza, é pecado da carne, leva à condenação. É pecado da área sexual. A coisa é tão séria que Jesus diz assim: se alguém atentar em uma mulher e no seu coração cobiçar contra ela, já pecou com ela. Você parou para prestar atenção que Jesus disse que o pecado não é só de quem cobiçou, é da pessoa que também causou a cobiça? Pecou com ela. Por isso nós devemos tomar cuidado a como nós nos andamos, como nós nos vestimos, como nós mostramos o nosso corpo. E eu não falo isso aqui só para mulher não, porque tem uns homens aí, meu irmão, que às vezes é só misericórdia, mas as poses lá, como é que chama? Selfie, é?
assim para o peito ficar mais estufado, para ter curtida. Isso é pecado, filho. Amém? Isso é expor a nudez que Deus cobriu. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que está lá do outro lado vai desejar o teu corpo e você adulterou com ela. Quando chegar o grande dia, a igreja subiu, você ficou. E lá no dia do juízo você vai dizer: mas Senhor, eu estava lá na tua igreja, eu estava lá no culto, profetizando, adorando, falando em língua, expulsando demônio. Jesus disse assim: eu nem te conheço, porque tu praticava a iniquidade. Apartai-vos de mim. Aí vai levar o nome não de bendito, mas de malditos. Irmão, o que eu estou falando aqui é sério, é a palavra de Deus. Não estou falando nada aqui de mim, estou falando da palavra de Deus, das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tem que ser ensinado à igreja. Para quê? Para quando naquele grande dia o Senhor não cobrar de mim em não ter falado. Pensa numa arma perigosa, rede social, para quem não sabe usar. E deixa aqui eu dar logo aqui uma advertência para a juventude, para a senhora, seja lá para quem for, que anda postando em status música mudana. Eu vou afastar de mocidade, vou afastar de departamento, porque aqui tem ovelha, aqui não tem bode. Amém? Jesus pôs um novo lábio no nosso, pôs um novo cântico nos nossos lábios. Pastor, mas era só lá do Quai, é? Era só um programa do Quai. Deixa esse Quai se lascar no quinto dos infernos. Você é crente, você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Se eu pegar e se me bloquear, eu vou atrás. Se desobedecer a ordem pastoral agora, vai ser afastado diante de toda a igreja. Eu estou avisando. Eu estou avisando para depois dizer assim: a fulana fez, não fez nada, e comigo faz. É para todo mundo. Quem já está, a Bambam já está. Mas quem está em um departamento, está com um compromisso com alguma coisa na igreja, eu não quero mais essas coisas. Porque quem está lá do outro lado vai dizer assim: lá da igreja do pastor Roberto, lá só tem crente desconcertado. Você está difamando a vida de quem anda na presença de Deus. Se você não quer nada com Jesus, as portas aqui é bem larga. Mas aqui é para quem quer água com Jesus de Nazaré. É para quem foi comprado, remido pelo sangue do Cordeiro. É para quem não anda na imundícia, não anda no pecado. Aqui é lugar de ovelha, de bode não é. Ou você é ou você não é. Não existe meio termo, meu filho. Não existe meio termo. Você vê o teu pastor postando música mudana? Não, então não poste. Você vê o pastor ensinando algo dessa forma? Não, então não faça. Larga de ser amante do mundo, de ser crente carnal. Crente Maria vai com as outras. Eu vou fazer só para fazer raiva ao pastor. Faça, meu filho. Continue fazendo, mas aqui você não tem lugar. Porque aqui eu conheço uma igreja que vai morar no céu. Eu prego para uma igreja que vai morar no céu. Pode me criticar, pode falar mal de mim, mas eu tenho que ensinar o que a palavra nos ensina. Sejais santo como eu, o Senhor, sou santo. Aqui não é lugar de profano. Aqui não é lugar de prostituto cultual, prostituta cultual. Aqui é lugar de crente remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é eternamente. Ele não mudou. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Sabe o que é que eu vejo mais aí? É homem banana. Que ele não domina nem a televisão dele. Cadê homem banana? Vê o que é que a tua mulher está postando, meu filho. Senão ela vai ser desejada lá, você vai subir para o céu e ela vai ficar para o inferno. Amém? Você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para andar de perna de fora postando no Facebook, na internet, não.
Você não foi chamado para ser um promíscuo na rede social. Você foi chamado para dar exemplo, para ser crente que vai subir no fogo. Você sabe por que os cultos estão mortos? Você sabe por que os cultos às vezes estão mortos? Passa o dia comendo porcaria, o dia todinho. Aí de noite vai para a igreja, com carinha de santo, roupa de santo, para ser cheio do Espírito Santo. Aonde? Para ser cheio do Espírito Santo tem que andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, fazer a vontade do Espírito, não cumprir a concupiscência da carne, os desejos carnais. É o que Paulo está ensinando para mim e para você. Deus me livre de ser crente, mas naquela igreja tudo bem. Tem um bocado de igreja aí que os pastores aceitam tudo. Os pastores estão aceitando tudo, todo desmantelo. Aí vai para o inferno ele e a igreja todinha. Porque o meu Jesus, ele ensinou a verdade. O meu Jesus é que disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Quem está no Espírito aí? Aleluia. Vamos encerrar esse culto adorando o Senhor. Aleluia. Jesus está aqui, amém? Aleluia. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Aleluia. Busque. Não é nesse culto que se resolve, não. Amém? Aqui é só o começo. Você vai começar agora. Aleluia. A se encher da presença de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo é se esvaziar de si mesmo e fazer a vontade do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer oração, vem aqui à frente, bem rapidinho.